Vamos lá, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao amado Mestre. Que possa ficar tranquilo e mais uma vez conversar sobre a doutrina que ele nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que nos tentações, livrai-nos, Pai, Senhor de todos os males. Que assim seja. Uma pergunta: como é que a gente conhece um ao outro? Como é que eu posso dizer que conheço você? Como é que eu posso dizer que conheço você? Como é que eu posso dizer que eu conheço você? E como é que vocês podem dizer que se conhecem? Como é que a gente pode dizer que se relaciona com o outro? Ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa que realmente eu quero ter um relacionamento com ela. É baseado no que é isso? Como é que eu posso dizer que eu conheço o outro? Convivência é uma parte primordial em qualquer relacionamento, em qualquer interação. Quando a gente pensa no humano, a convivência é extremamente pertinente. Mas o que eu digo da convivência? Para dizer que essa pessoa é valorosa, que essa pessoa é uma boa pessoa, que eu gosto dela. O que eu tiro dessa convivência? Vamos lá. Se eu me relaciono com você, você diga a seguinte coisa: você é uma boa pessoa, certo? De onde é que eu tive essa expressão? Como é que eu posso dizer que você é uma boa pessoa? Depende de como você se comporta e dentro daquilo que eu tenho como valores, eu vou identificar se você é uma boa pessoa ou não. Dentro dos parâmetros, é isso? Dos meus, né? Dos seus parâmetros. Sim. É realmente isso que eu queria chegar. Normalmente a gente se relaciona através dos meus parâmetros, ou seja, eu só vou dizer para você, só vou dizer para o outro se ele é bom mediante aquilo que eu conheço, certo? Ou seja, de acordo com a minha vivência, de acordo com daquilo de informação que eu trago na minha vida. Aquilo que dentro daqueles valores, aquilo que eu digo como sendo importante na minha vida. Mas quando eu chego na convivência, aqueles valores eles podem se dizer que são meio atravessados. Como assim atravessados? Atravessados por uma convivência de antagonismo, porque nem sempre a pessoa vai estar suprindo as necessidades que você coloca como sendo ideal, correto? Aí chega o desafio, como é que eu posso lidar com o outro mediante o quê? Aquilo que eu tenho como primordial, como valores, como importante na vida, essa pessoa está fazendo diferente. Como é que eu me relaciono em relação a ela? Como é que eu vou conseguir me relacionar se aquela pessoa está antagonizando aquilo que eu acho certo? Como é que eu consigo fazer isso? É difícil, né? É difícil, porque normalmente a gente se relaciona através disso mesmo, dentro das minhas potencialidades, dentro daquilo que eu acho certo. Mas quando eu vou, volto a dizer, quando eu vou conviver, aquela pessoa ela vai se posicionar muitas vezes de maneira contrária. Por quê? Porque ela é diferente. Mas raramente a gente se pergunta se aquele posicionamento está gerando frutos. Ou seja, se aquele posicionamento é benéfico. Se aquele posicionamento que a pessoa que está fazendo está trazendo bons frutos. Normalmente os bons frutos são aquilo que eu quero, não aquilo que deve ser. Ou seja, o que deve ser? Quando eu falo deve ser, é o quê? É algo mais natural? É algo mais natural? O que é o natural em si? O bem? Quando eu faço bem, quando eu penso no bem, o bem que muitas vezes eu digo que é bem bom para mim, não é bom para o outro. Eu começo a definir aquilo que é bom por aquilo que ele vai o quê? Suprir as minhas necessidades.
Só que a minha necessidade não só a necessidade de todos. A necessidade de uma de uma maneira, a necessidade de uma de outra maneira, e eu tenho que respeitar essa diferença. Analisando desse ponto de vista, como é que eu defino, por exemplo, Paulo de Tarso era bom, os ensinamentos dele, que ele trouxe, que ele vivenciou, extremamente importante. Como é que eu posso dizer que Jesus Cristo, a vivência dele através do Evangelho é importante? Como é que eu posso dizer que o João da Silva, que mora lá na esquina, que a vivência dele é importante? Como é que eu posso dizer isso? Sabe? É por onde? Pelos frutos? É pelos frutos? Aqueles frutos, aquela convivência, aquele comportamento, está trazendo algo diferente? Está trazendo algo melhor? Está trazendo algo de bom? Estão entendendo? Então é diferente eu me posicionar dizendo a seguinte coisa: eu me relaciono por aquilo que não, por aquilo que eu acho como verdadeiro. O que eu acho como verdadeiro é uma pequena porção, uma porção muito ínfima, pequena, de uma maneira geral, quanto seres humanos. Agora, quando eu paro para pensar em relação ao povo, se eu parar para pensar, por exemplo, que eu vivo num bairro, já me gera responsabilidade. Se eu pensar que vivo numa cidade, gera responsabilidade, mas isso é óbvio. Não, você viver, não, você está lá dentro do local, dentro da comunidade, alguma coisa. Agora, você saber que você vive lá dentro, significa o quê? Responsabilidade. Responsabilidade com quem eu sou. Com quem eu sou e com quem eu faço. Com quem eu faço, com quem eu estou transmitindo, com quem eu estou irradiando. Normalmente a gente aponta para o outro dizendo a seguinte coisa: não, tu tem que comportar de uma certa maneira específica dentro dos padrões sociais. Normalmente é dentro dos padrões sociais, daquilo que socialmente é aceito. Não é isso que a gente aprende? Não é? Vamos lá, pega uma profissão. Vamos botar a minha profissão. Eu sou professor. Professor tem que agir dentro de um parâmetro. Dentro de uma janelinha. Aquele que tenta pensar fora da janela, ou aquele que tenta pensar fora da caixa, normalmente o que acontece? Vai entrar em atrito. Ou às vezes não é abertamente falando, mas os comportamentos vão ser antagônicos. Só que isso é importante. Ou seja, o antagonismo. Porque viver em sociedade é viver o quê? Em conflito. Ter conflito. Eu só vou crescer realmente se haver conflito. E o conflito é importante para o desenvolvimento. Oi? Conflito, divergências é extremamente importante. Só que muitas vezes a gente é educado: não pode ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito. Não, o conflito é importante, porque eu só vou saber o que é bom se eu entender o que é o mal. Eu só vou saber o que é o mal. Vamos dar um outro exemplo: o que é duro, se eu bater com a minha mão numa pedra ou na madeira, saber o que é duro. Eu só vou saber o que é bom, um comportamento importante, que auxilie, que se desenvolva, se houver algum comportamento contrário disso. Eu só consigo identificar o dia porque tem a noite. Eu só sei que uma pessoa desencarnou ou morreu porque ela não está mais viva. Ou seja, nós somos feitos, nós somos construídos através do antagonismo. Agora, o que eu faço disso? O que eu faço com isso, desses antagonismos, dessas dificuldades que eu passo, aí é outra coisa. Os problemas são gerados, eu digo que é problema porque está se antagonizando aquilo que eu acho que é direito, aquilo que deve ser. O problema é gerado dessa forma, que aconteceu algo diferente. É um problema. Vamos dar um exemplo. Chega numa festa, bota lá, roupa tal,
certo? Para ir nessa festa tu tem que estar numa roupa tal. Aí chega alguém diferente daquela roupa. Aí chega alguém diferente daquela roupa, o que que acontece? Todo mundo faz o quê? Olha. Porque está diferente, porque foi normalizado anteriormente que para entrar naquela festa teria que ter aquela roupa. Agora pensa no âmbito social. No âmbito social. Ah, tu vai casar. Ah, tu vai entrar no emprego, vai pegar um emprego. Ah, você vai seguir tal profissão. Ah, você vai fazer tal coisa. Sempre tem o quê? Um manual de instrução para você entrar naquele caminho, não é verdade? Tem uma manual de instrução. Para que você seja boa naquilo que você faz, você, de uma certa forma, tem que seguir uma manual de instrução. Manual de instrução. Aí é que tá. Você tenta superá-lo. Você buscar superar. Para ser o quê? Bom profissional. Certo? Você tenta superar para ser um bom profissional, não é? Não é certo? Mas por ser um bom profissional, no meio onde todo mundo, a maioria diz a seguinte coisa: até aqui tá bom. O que que acontece? Vamos dar um exemplo. Ou de uma maneira quase geral, pode-se dizer assim, que as pessoas, Maria, de uma maneira geral, as pessoas são qualificadas por quê? Por um parâmetro. Por umas regras, pode-se assim dizer, que são aquele que supera isso, ele pode ser chamado a atenção. Ele chama a atenção porque estou me tornando um bom profissional, mas ser profissional ainda, nesse contexto que a gente está, ainda é um grande desafio. Porque você vai ter que superar o limite. Agora pense se você quer ser um ser humano melhor. Se você não quer andar junto, vamos dizer assim, se você não quer andar junto, vamos dizer assim, com um grande grupo, ou com aquela ideia de manada, onde todo mundo está indo e fala, não, peraí, eu quero ir para aí, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Será que gera diferença, gera mudança? Sim, e a mudança acontece acima de tudo, por quê? Porque você é cobrado. Você é cobrado. Já ouviu aquela história? O caranguejo ruim é aquele que foge da panela? Ou seja, se eu tiver dentro da normalidade aquilo que é aceito dentro de uma perspectiva geral, eu estou na grande massa. Agora, se eu saio um pouquinho, mas peraí, isso é saudável para mim? Não é. Esse tipo de coisa é bom? É. Se eu fazer isso, eu posso gerar o quê? Bons frutos. Mas não para mim, mas que eu possa me irradiar. E isso gera dificuldade. Aí é que está o grande desafio de ser espírita. Aí é que está o desafio de ser espírita. E não tem grande espírita, e esse espírita não. Ser espírita. Que daí, aquele que para pensar, ele vai ser baseado no quê? Humildade e simplicidade. Porque se ele vai seguir os objetivos que o Mestre Jesus nos colocou, ele vai gerar o quê? Grandes frutos. Então você reconhece a árvore, você reconhece a pessoa, o produto, pelo quê? Pelos frutos que ele pode dar. Sabe? Pelos frutos. Você conhece o autor pelas suas obras. Você não reconhece ninguém pela aparência, embora nós nos relacionamos, na maioria das vezes, com o quê? Com a aparência do outro. O que esse outro pode me dar? Ele aparenta tal coisa, ele aparenta isso ou aquilo. O que eu vou ter de subsídio em relação a isso? E isso é um relacionamento que a gente pode dizer que é o quê? Fake. É fake? Ou seja, é problemático. Que mais cedo ou mais tarde vai se desgastar com toda certeza. Agora aquele que busca dentro da palavra respeito,
Que é o quê? É olhar de novo, buscando o quê? O que aquilo é, o que a pessoa é, o que a natureza é. Eu aprender sempre o quê? Com um pensamento de desenvolvimento, evolução. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar olhando o ser por ele, não por aquilo que eu acho que ele é, ou que eu acho que ele deve ser. A ideia de projeção, projetar alguma coisa, sem sombra de dúvida, é um mecanismo de fuga bem primário até. Eu querer que você seja de um jeito que tu não é, Por quê? Por que normalmente eu quero que a pessoa seja de um jeito, viva de um jeito que não é? Porque eu também não vivo. Porque um dos maiores medos que o ser humano tem, não é que eu vou me tornar feliz, de verdade, disso aqui, não, nada disso. Um dos maiores medos que o ser humano tem é que o outro seja diferente. Ou seja, que ele consiga, que ele consiga os seus objetivos. Ele vai sair do quê? Vai sair do quê? Da grande massa. Aí eu posso perder minha amizade. Meu amigo está diferente, a minha amiga está diferente, o que ela conseguiu? Eu não consegui. Ela conseguiu seus objetivos, o que ela procura, o que a pessoa procura, já conseguiu. E eu estou aqui ainda patinando. Vamos dar um exemplo como isso acontece? Como é que a gente normalmente, de uma maneira geral, como nós conseguimos pensar, perceber quando estamos bem? Como é que eu vou conseguir perceber quando a gente está bem? Quando eu estou bem? Quando o outro está pior que eu me comparo com o outro. Aí você, quer ver? Então na família, né? Na família, faz 5 anos que eu não vejo gente da família. Aí eu vou lá numa festa de família. Aí chega lá, quando tu vê, assim, tá desse jeito, tá desse jeito. Normalmente o que acontece? Tu volta pra casa e você, eu tô bem. Aquele outro tá pior que eu. Aquele outro tá ruim. Isso aqui, aquele era tão bom, isso e aquilo. Ele falava tantas coisas, mas como é que ele ficou desse jeito? Vem normalmente esse tipo de pensamento. O desafio é a gente tirar, ou seja, sublimar esse tipo de situação. Ou seja, saber que isso hoje em dia é desnecessário. Quando eu penso espírita, eu penso desse jeito. Para mim, Alex, eu sempre tenho que colocar que é para mim, porque o meu pensamento não tem que ser do outro. O pensamento é meu. E não tenho que vender isso como sendo verdade absoluta. Está lá. Tem uma ideia do filósofo que fala lá, o imperativo categórico. Você venderia a sua vivência para o outro como sendo perfeita? Você venderia? Eu particularmente não venderia, porque eu tenho uma trajetória. Eu tenho uma perspectiva de vida, eu vivenciei de uma forma. Agora, cada um vivencia de acordo com o seu quê? Com o seu grau de evolução. E nós estamos em patamares diferentes. Então, reconhecer que o outro é diferente, ótimo. Reconhecer que o outro é diferente. Agora, tu respeita a diferença dele? Aí é uma outra coisa. Que dá ainda um grande desafio. Eu preciso entender que eu consigo olhar para lá de uma posição, mas se tiver uma pessoa aqui do meu lado, ela vai olhar de uma outra posição. Porque o olhar dela tem a ver o quê? Com a consciência. A história de vida que ela passou. E sendo essa história de vida é diferente, e eu não posso dizer que tu está errado. Quem sou eu para dizer que eu estou aqui, a tal pessoa está errada? Quem sou eu para julgar, dizer que o comportamento do outro está errado? Aí eu posso dizer assim, normalmente é aceito pela sociedade tal coisa. Não sou eu que tenho que julgar, sou juiz, existe a justiça terrena, mas acima de tudo existe a justiça divina. Não há nada nesse mundo que vai ser passado em branco. Se você fez alguma coisa em qualquer momento, você vai resgatar. A vida é uma exímia cobradora.
Você pode ter feito lá com meus 20 anos, eu fiz alguma coisa. Eu estou com 50, 60, já passou tanto tempo. Mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar pela dor, primeiramente pela consciência, né? Que os espíritos obsessores, os espíritos estão sempre no nosso encalço, eles vão te contar. Eles têm sempre o quê? Uma batidinha, né? Um estalozinho, que parece alguém cutucando você na sua consciência. Peraí, tem alguma coisa lá no seu passado que não é tão de você. Eu lembro do espírito uma vez que chegou para mim e disse mesmo assim: eu gosto das mesmas coisas que tu gosta. No atendimento, mas eu gosto das mesmas coisas, né? Igual que tu gosta. Mas entendo. Nós estamos dentro do planeta de provas e expiações, então nós somos muito o quê? Parecidos. Só que tem uma coisa, eu estou buscando melhorar. Você tá? Eu perguntei isso para ele, ele parou? Ele parou? Entendeu? Porque a ideia dele foi dizer que nós somos parecidos. Claro que somos. Se eu fosse melhor do que ele, se eu fosse melhor do que alguém aqui, possivelmente eu estaria em outro planeta. Se eu fosse perfeito, eu não sou. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. E estou aqui para o quê? Para mim poder resgatar e provar para o futuro. Eu preciso reconhecer as minhas dificuldades. Por isso que lá no Livro dos Espíritos diz para nós, fala, estude aquilo que te toca os sentidos. Estude aquilo que te toca os sentidos. Porque se você estudar só o que toca o sentido do outro, ou seja, a vida do outro, eu estou aprendendo alguma coisa? Estou aprendendo, estou vivenciando alguma coisa? Nesse momento histórico que a gente está, tem, como é que eu posso dizer, tem receita para tudo. Tu tem um probleminha, tem receita. Tu tá com prisão de ventre, tem receita. Tá com prisão de ventre, tem receita. Tu tem dor de cabeça, tu tem receita. E normalmente essas receitas são vendidas. Chega lá, tu fica 40 minutos vendo um vídeo para ter a grande chave do milagre no final, e o milagre no final custa tanto. Ou seja, você consegue o seu milagre se você pagar tanto. Não é isso? Tá? Tudo existe receita. Só que Jesus passou aqui há muito tempo, deixou aqui uma boa receita para nós, que se chama boa convivência, que se chama amor, virtude. Tu pode buscar atalho para todos os lados. Que aqui vai ser mais fácil. Não vai. Não vai. Quando eu busco a facilidade, mais longe do objetivo eu estou. E quanto mais eu nego algum problema que eu tenho, alguma dificuldade que está na sociedade, se eu crio uma ilusão dizendo que o mundo é perfeito, mais próximo da imperfeição eu estou. Mais próximo daquilo que eu digo que não vou fazer, mais próximo eu estou. Se eu chego e aponto para alguém, você está errado, eu jamais seria desse jeito, mais próximo daquela pessoa eu estou. Porque quando eu nego, eu não estou negando a pessoa, eu não estou negando a situação, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou negando a mim mesmo que eu tenho potencialidade para fazer qualquer coisa nesse mundo, desde que eu possa ser incentivado. Tanto é que quando você está com saúde, está tudo bem, não está? Está tudo ótimo. Mas quando chega a idade, quando realmente começa a sentir dor, quando chega aquela dor terrível no seu corpo, como alguém aqui já conheceu, pessoas que estão com problema de saúde sério, dor, ele tenta fazer qualquer coisa. Eu queria um milagre, queria isso, queria aquilo. Eu conheço pessoas, especificamente uma pessoa, que sente dores enormes durante o dia. Enormes. Essa pessoa tenta fazer de tudo mais um pouco. E tu tem que fazer o que tu tem que entender, porque quem está sentindo dor é ela. E pensa na dor da consciência, pensa na dor emocional, que a pessoa dentro de um planeta enorme diz para si mesmo que está sozinha, diz para si mesmo que não consegue fazer nada, diz para si mesmo que está difícil, e vai estar. Porque acima de tudo, nós estamos o quê? Dentro de um corpo. E esse corpo expressa o quê? Química.
Se eu disser para mim mesmo que eu estou ruim, eu posso gerar problemas em mim mesmo que vão gerar certos problemas químicos no meu corpo. E eu não vou conseguir mesmo. Se tu pegar lá os neuropeptídeos, os hormônios cerebrais que tem, você vai ter problemas sim, porque não há comunicação. Aí às vezes tu está dentro, tu tá no corpo, está vivendo, e tu não sente o contato com ele. Está difícil. Eu não tenho vontade para nada. Claro que não tem. Porque você precisa procurar dentro de si a sua grande resposta. A resposta. E a primeira resposta qual é? Você está vivo. Está vivo. Se está vivo, existe uma razão. Existe uma razão. Pode dar nome no que for, mas basicamente é isso. Você está vivo por uma razão. E se você entende que está vivo por uma razão, você vai buscar o quê? O objetivo. E o objetivo segue seu caminho para chegar até ele. Jesus nos proporcionou essa busca, esse objetivo, nos explicou, vivenciou há muito tempo. Há mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. E nós ainda estamos tendo dificuldade de entender, né? Bastante dificuldade de entender. Por quê? Porque é simples. Cada vez mais eu estou convencido de quê? Do que uma vez disseram para mim, Alex, dos 100% dos problemas que o ser humano tem, o problema real é 5%. E eu achei uma expectativa, agora estou achando que eu acho que é muito, até. Hoje de manhã eu estava pensando, eu estou achando que é 2 ou 3%, que é problema realmente que eu tenho. Porque o resto, são 97 ou 95% dos problemas, são problemas que eu crio para não olhar as minhas dificuldades, aqueles 5%. E olha que a gente cria problema. Cria muito problema. Muito mesmo. E normalmente o quê? Nunca sou eu, é sempre o outro. É sempre o outro. Aí quando você procura a história de vida de uma pessoa, quantas e quantas vezes houve oportunidade de mudança? Mudança do quê? Perspectiva mesmo, mudança de sintonia. Sintonia. Eu me sintonizar com algo bom. Quantas vezes Deus oportunizou isso para você? Eu não sei. Há quantos dias está vivo? Cada dia não há oportunidade? Cada dia é divino. É um presente de Deus. Só que para isso eu tenho que querer, né? Querer. Só que tem pessoas que vêm para cá e dizem a seguinte coisa, não vou querer. Não vou querer viver bem, eu não vou querer me relacionar bem com o outro, não vou querer fazer nada que não seja do meu interesse. Do meu interesse. Tem gente, mas tu vai querer mudar a cabeça da pessoa? Não. Embora nós estamos sempre tentando, né? Não pode ser desse jeito, que eu vou te dizer. A vida dele é tua. A vida tua, tu tem que ser responsável pela tua. Tem que ser responsável. E a dele, ele vai ser responsável. Você pode o quê? Buscar orientar se ele quiser. Só há mudança se a pessoa perceber que existe demanda ou necessidade de mudança. Ela não vai mudar se ela não quiser, se ela não vê necessidade. Então, aquele que busca dialogar, busca conversar, ser diferente no sentido de se fazer o melhor, muitas vezes ele é cogitado que esse é filósofo, isso é coisa, eu não vou dar muito papo para ele, porque qualquer coisa ele já quer conversar. Então, o importante é a gente buscar o aqui e agora. Buscar o aqui e agora e entender que estamos aqui para aprender. Ninguém aqui é mestre em nada. Estamos aqui meros o quê? Aprendizes. Só que para um aprendiz, para ser aprendiz mesmo, eu tenho que entender o quê? Que eu conheço pouco. E através das reencarnações, eu venho aprendendo. Eu sou um acúmulo daquilo que eu já fui. Eu sou um acúmulo. Então devo respeitar também o quê? Os meus limites, a minha falta de entendimento, que eu não tenho que entender de tudo.
Às vezes a pessoa aponta para você e diz assim, como é que tu não sabe? Eu não sei. Um tempo atrás uma pessoa falou uma palavra para mim e eu perguntei assim, o que é isso? Como tu não sabe? Mas eu não sei. Eu não sou obrigado a saber. Eu ainda lembro dessa frase, idiosincrasia, falaram isso para mim. Eu comecei, o que é isso? Eu não entendo, pode explicar o que é, mas como tu não sabe? Mas eu não sei. E ninguém é obrigado a saber de tudo. Sabe um pouquinho só. Que busca entender um pouquinho. Especialmente do jeito que está vivendo. Você está lá, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que busca diminuir essas más inclinações. E ao mesmo tempo, busca o que? Se desenvolver, evoluir. Aonde? Para onde? Em direção ao quê? Ao Mestre Jesus. E não é dentro do sentido de que dentro de uma vertente religiosa. Jesus não criou nenhuma religião. Se uma religião ele criou, foi o quê? O amor. Ele mostrou para nós o que é isso. Se isso pode ser chamado de religião, mas vamos lá. Ele mostrou que o exemplo da maior virtude. Mas ele não criou nenhuma instituição. Aquele que busca, aquele que tenta pelas suas especificidades, ainda com as suas dificuldades, fazer o bem, ele está no caminho. E aquele que busca fazer o bem, está no caminho, ele sabe que ele é imperfeito. Sabe, tem ciência disso. Porque nenhuma pessoa que realmente busca seguir as trilhas do Cristo, ele vai se colocar como sendo perfeito. Jamais. Ele vai entender que ele é imperfeito. Aquele que diz assim, eu sou de Deus, eu sou perfeito, está longe. Está longe. E não discuta. Não crie discussões, não jogue lenha na fogueira, nas discussões, não crie nisso. Porque isso tudo é perda de tempo, perda de energia, perda de vitalidade. Acima de tudo, a gente deve o quê? Respeitar a nossa especificidade, respeitar quem nós somos e valorizar o tempo, né? O tempo é tão importante, não é? Essa semana eu estava escutando em algumas faixas etárias da vida, as pessoas quais são as características, né? Aí falaram de 60, me chamou muita atenção, que ele usou exatamente, bem próximo dessa frase, valorize o seu tempo. Valorizar o tempo, porque o tempo é primordial, o tempo é um tesouro que você tem e que cada momento que você usufruir da melhor maneira vai ser o quê? Um fruto, que é o algo que você está plantando, que vai gerar bons frutos no futuro. Então você reconhece o autor pelas suas obras, pelo fruto. Assim, certo?